Aleluia, Deus é bom, querido, e cuida de cada um de nós. E a alegria do Senhor é a nossa força. Não fica triste não, se alegra no Senhor. Amém? A alegria dele é a nossa força. Existe força na alegria, irmão. Nós ficamos fortes quando nos alegramos. E a gente sabe que quando fica triste, fica fraco, né? Então a gente entende que há força na alegria. Amém? E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus tem para nós é muito bom. Então se alegra nessa manhã e recebe aquilo que veio de Deus para você, querida. Porque tudo que vem dele é muito bom. Eu sou muito grata a Deus. Eu ouvi nessa conferência algo que ficou guardado no meu coração. Sabe, querida, eu vou passar para vocês. Não critica aquele que corre, que pula, que grita. Eu grito muito, eu pulo muito, eu danço muito, eu faço muita coisa. Certo? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde. Meu Deus, que darei eu ao Senhor? É por isso que toda vez que eu subo aqui no púlpito, eu digo fraca, eu sou forte. Porque se fosse em mim mesmo, eu dava uma carreira aqui, amados. Mas eu sei que é Deus que me sustenta, Ele é o meu chão. Ele é fiel, e Ele é bom, e Ele cuida de cada um de nós. E o amor dele já foi derramado no nosso coração. É por isso que a gente pode sorrir e se alegrar, independente de porque Deus não nos chamou para sermos naturais. Deus nos chamou para sermos imitadores dele. E nós não somos naturais, nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Diga, eu sou um espírito. E só dessa forma a gente tem comunhão com Deus. E sabe, queridos, que Deus tem desejo que você conheça mais dele. Porque Deus só vai revelar coisas aos maduros, que muitas coisas as crianças não podem ouvir nem receber. Por isso que a gente fala tanto que a gente precisa amadurecer. Nós não podemos mais ser meninos. Nós precisamos amadurecer para carregar, junto com Deus, as promessas que Ele tem para nós. Que são muitas, são mais de 5.000 promessas, queridos, para nós. E nós precisamos correr com essas promessas. Porque como um pai natural deseja que seu filho ande bem, que seja próspero, que ande em saúde divina, assim Deus. E Deus muito mais. Porque Deus ele já provou seu amor por nós, quando ele se entregou na cruz. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Sabe, querido, que o mundo está cheio de pessoas que foram salvas e que precisam saber disso, para que possam desfrutar daquilo que eu e você estamos desfrutando. E é a vontade de Deus que venhamos a sair para a rua, para os nossos vizinhos, para aqueles que a gente pode alcançar, porque tem pessoas que só nós podemos alcançar. E Deus conta comigo e com você, então seja luz. Diga a seu irmão, seja luz. Nós precisamos amar como Deus ama. E Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não estamos aqui para criticar quem fez isso ou aquilo. Nós estamos aqui para amar como Deus amou. Como Deus ama. E esse amor está em nós. Nós não podemos ficar faltosos em nada. Porque Deus já fez por nós. A Bíblia diz que o que diz respeito à vida e à piedade, Deus já nos deu. O que precisamos? Ir lá e pegar. Como? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que crê em Deus e que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E Ele é bom. E Ele tem presente para nós. Amém? Deus é um bom Pai, querido. Nós precisamos crescer no entendimento da palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus de outra maneira, senão por fé. É a fé que faz a gente
receber as promessas de Deus. É dessa forma. E graças a Deus que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, poder, moderação, mente equilibrada. Embora venha um medo, querido, mas a gente parte para cima e vence. Porque maior, diga maior, é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe, querido, que às vezes a gente canta esses louvores aqui, meu Deus, que louvor maravilhoso. E a gente canta, vai para casa e deixa para lá. Não é necessário apenas crer, é preciso que a gente medite e pratique a palavra. A Bíblia diz que nós não devemos ser faltosos na fé, né? Negligente, mas operoso praticante da palavra de Deus. Operoso praticante, não só ter fé, mas crer e praticar, querido. Nós precisamos praticar essa palavra. Nós precisamos praticar aquilo que a gente canta e aquilo que a gente escuta. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus sempre. Você que fez o rema, muito mais. Mas, queridos, como é bom estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque não é só para você, a primeira que recebe sou eu. E eu fico cheia de gratidão a Deus. Porque quantas pessoas não conhecem essa verdade que eu e você conhecemos? Tem pessoas no mundo perecendo por não entender essa verdade. E não é bom, eu vim do mundo e eu sei o quanto o mundo é mau. O mundo jaz do maligno e o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é ruim, ele é mau. E ele é um enganador. Mas nós estamos aqui e fomos colocados nessa posição, queridos, para desfazer as obras do diabo. Diga, irmão, você é forte. Deus diz na sua palavra que nós somos fortes e já vencemos o maligno. Quem quiser pode trazer água para mim. Por favor, diácono. Então, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para passar para você. Aleluia. Todavia me alegrarei no meu Senhor. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lê em Mateus 7. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o Senhor. Não a mim, mas ao nome do Senhor darei glória. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Lê em Mateus 7. (24). Você pode ir lá? Ah, Senhor, como você é bom. Obrigada, Jesus. Louvado e exaltado seja teu nome. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, junta e medula. E ela também discerne os pensamentos do coração do homem. Você precisa pedir discernimento a Deus, porque Deus dá. Peça e Ele dará. Então vamos pedir, querido. Obrigada, irmão. Muito obrigada, meu filho. O diácono trabalha comigo, né? Porque eu tomo muita água. Obrigada. Servir é reinar em vida, amados. Reinando em vida esse jovem diácono. Glória a Deus. Então vamos ler lá em Mateus 7, 24. Glória a Deus. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, obedecendo a elas, será comparado, diga, será comparado, ao homem sensato, prático, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você pode ler comigo de novo? Vamos ler junto? Alguém já pegou sua Bíblia? Tá faltando alguém? Eu espero. Tem alguém? Pronto, está aqui. Eu não me acostumei com essa. Mas vamos lá, vamos ler aqui então. Mateus 7, 24 diz que todo aquele é eu e você, amado. Pois que ouve estas minhas palavras, a palavra de Deus, e as pratica, será comparada a um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Querido, olha só aqui essa frase. Ouve, pratica. Ouve, pratica. Não basta só ouvir, nós precisamos praticar. Aí ele será comparado àquele que construiu a rocha, a casa sobre a rocha. Agora vamos aqui no 25. Diz assim: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Eu e minha casa estamos edificados nessa rocha, querido, porque nós estamos ouvindo a sua palavra e praticando. Desceu a chuva, as tempestades, as águas, correram com muita força, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas não caiu, porque nós construímos uma casa na rocha, porque nós não ficamos cansados, preguiçosos em fazer uma coisa que é meia boca. Nós edificamos nossa casa. Nós sabemos que edificar uma casa natural não é fácil e nem é tão maneiro. Tem um peso. Quem é pedreiro aqui sabe disso. Precisa de muitas coisas para ela ser edificada e ficar firme. A palavra de Deus, nós precisamos meditar nela e crescer nela, amados. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. E sabe, queridos, Deus já nos deu um poder. Sabe que Deus já nos deu um poder de sermos feitos filhos de Deus? Tem um poder dentro de nós. Tem um poder dentro de nós. E nós temos esse poder dado por Deus. Nós precisamos crer que tudo aquilo que Deus tem para nós, nós vamos conseguir combater. O bom combate da fé. Porque maior é aquele que habita em nós. Aí vamos mais para frente. Aí diz no 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Diga misericórdia. Mas, olha, Deus não pega a gente de surpresa. Tudo Deus fala na sua palavra. Por isso que é importante, querida, a gente conhecer a palavra de Deus. Deus está falando conosco hoje e nós podemos ser prudentes, porque existe um poder dentro de nós. Existe força. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já nos deu. Deus não foi faltoso em nada conosco. Deus não colocou a gente no mundo como jumento de lote, né? Como diz lá no sertão. Deus deu a sua palavra e tudo está escrito na sua palavra. Tudo está escrito, querido. E Ele já fez tudo. Muitas vezes a gente fica pedindo, Deus me dá. E Ele diz, eu já dei. Presta atenção à palavra. Escuta a minha palavra. Atenta para a minha palavra. Eu já dei. E a gente pede, Senhor, me dá. Jesus, eu quero ser curado. Jesus diz, eu já curei. Eu levei sobre si todas as suas dores e enfermidades na cruz. E pelas minhas pisaduras você já foi curado. Ai, Senhor, eu preciso de paz. A Bíblia diz, eu já vos dei a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Mas eu te dou a paz. Não pede, querido, paz. Não pede isso, porque Ele já deu. Tu dá graças. Pai, obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua palavra que nos enche de paz e alegria. Renovo, descanso, cura divina sobre o nosso corpo. Queridos, vem a enfermidade, a gente sabe, mas ela não deve ficar no nosso corpo.
Nós precisamos crer, nos esforçar, avançar, partir para cima, crer na palavra de Deus e viver essa promessa. Foi para nós a cura. Precisamos entender as Escrituras. Deus, Ele fez tudo por nós. E o que é tudo? Tudo é tudo. Deus não faltou em nada, querido. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dada. E a paz que o Senhor nos deu, ela não é circunstancial. Ah, eu só tenho uma paz quando estou com dinheiro no banco, quando na minha casa está tudo bem, quando está todo mundo livre de enfermidade. Não, essa paz é num dia mau também, porque o dia mau vem. O dia mau vem para cada um de nós, para casa. Você viu que a tempestade veio para a casa construída na rocha e a casa construída na areia. A diferença é de onde nós construímos. Então é necessário, querido, que a gente entenda as Escrituras para a gente ficar nessa paz. Na paz que Deus nos dá, descansando nessa paz. Amém? Porque essa paz já nos foi dada e nós podemos desfrutar dela. Nós podemos desfrutar dela, querido, independente da situação. E a Bíblia diz assim, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas, irmã, você está dizendo isso que não sabe o que eu passei. Irmã, eu não sei não, mas eu sei que eu passei também. Quantas coisas nós não já passamos? No mundo tereis aflições. Mas, diga o resto. Tem de bom ânimo, querido. Eu lembro que há um tempo atrás aí, eu tive um problema que muita gente teve, que foi o Covid. E na época eu fui para o médico, assim, eu não imaginava, porque eu fui uma das primeiras e fui pega, desprevenida. E aí, quando eu fui descobrir, eu estava com 70% do pulmão comprometido. E é claro que eu me assustei. E é claro que eu chorei. Eu digo, e agora, Jesus? Agora eu e você, Senhor. E nesse tempo estava tocando um louvor que eu me agarrei a ele, que diz, que canta a palavra, lê em Abacuque 3,17, que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, e nem curral, e nem gado no curral. E se você quiser ir lá, está lá em Abacuque 3,17. Ainda assim, todavia, eu me alegrarei no meu Senhor. E eu me agarrei a isso, querido. E olha que nesse tempo, eu não sabia de nada, mas eu sei que foi Deus que me livrou. Deus me livrou da morte, querida. Eu não sabia que tinha um problema no coração. Não sabia. Porque eu descobri, quando eu fui fazer uma bariátrica, eu tinha um desejo de fazer uma bariátrica e fui procurar um método e tal. E tem muitos exames que a gente faz. Eu não sei se alguém já fez uma bariátrica, sabe que é uma carreta de exame, né? E eu fiz esses exames e foi descoberto que eu estava com um problema no coração. E era no tronco do coração. E que se eu tivesse feito essa cirurgia, teria sido morte. E louvado seja Deus, eu estou aqui para contar a você que Deus é fiel e Deus cura, Deus transforma. Deus é poderoso para fazer muito mais além. Isso me fez ficar mais forte e convicta na palavra de Deus. Deus é poderoso, querido. Nós não podemos ouvir a palavra e dizer, Deus é poderoso para fazer muito mais além. Na hora do dia mau, você precisa crer de todo o seu coração que Deus é com você e que Ele não lhe deixa, que Ele nunca lhe abandona, que Ele ama você. E porque Ele ama você, Ele vai dar o escape. Tem uma palavra que eu amo também. Olha, deixa eu ver se eu anotei aqui, irmão. Eu escrevo tanto. Peraí, deixa eu ver se é aqui. Aleluia.
Pronto, é em 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá, querido. Vamos ler lá para a gente ficar inteirado. 1 Coríntios 10. Está aqui. Pronto. Não veio sobre vós, diga, não veio sobre mim, tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não me deixará tentado acima do que posso. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Lê isso de novo, irmão, que isso caia no teu coração e no meu para sempre. Para você entender e saber que toda tentação você pode superar e suportar e passar por cima dela. Vamos ler. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus tem um escape para mim e para você, amados. Sempre tem um escape. Deus é fiel e está escrito aqui. Ele não mente. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Então, independente do que você está passando, tem um escape. Ui. Aleluia. Essa palavra é poderosa. Deus é bom, querido. Nós precisamos correr a carreira com perseverança, independente do que se levante contra nós, contra a nossa vida. Deus é fiel, tem um escape. Se fortaleça no Senhor. Amém? Não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana. E por tudo Jesus passou. Humano, homem, para dizer assim, você pode. Eu passei, eu era homem, eu fui homem, sujeito a choro, a dor, a frio, eu passei. Então, o meu filho pode passar também. Então, fique em paz, querido, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a situação, Deus é fiel para te tirar de qualquer que seja te dando um escape. E já foi dado. Não peça não. Diga, graças te dou, Pai, pelo escape. Graças te dou, papai, pelo escape. Eu recebo esse escape. E sabe, queridos, todas as coisas cooperam para o bem. Mas, irmã, todas as coisas cooperam para o bem. Irmã, tu não sabe o que eu passei? Ah, irmã, eu passei também. Eu passei. E como eu passei? Eu passei 7 anos cuidando da minha mãezinha com Alzheimer. Não é fácil. Como doeu, amado. E eu confesso que eu chorei muitas vezes. Pode chorar, não pode é ficar. A vida toda, né? A gente chora. Mas graças a Deus eu superei. Depois veio meu pai. Eu sofri, irmã. Mas graças a Deus eu superei também. Queridos, meus filhos, eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho, no 6º período de medicina, ele teve uma depressão. Não foi fácil. Foi difícil. Quantas pessoas eu levei lá para orar por ele, para falar da palavra. Ele dizia, mãe, o que é que eu faço, mãe? Eu não consigo, mãe, estudar. Eu digo, não diga isso. Você consegue, você pode. Ah, mãe, eu não consigo meditar, nem pensar Mas você vai sair dessa, meu filho, porque Deus é fiel. Passou hoje, graças a Deus, é um médico, e é um excelente médico. A glória de Deus. Meu filho mais novo, Rômulo Júnior, o pastor Rômulo Júnior, que vocês conhecem, o pai e ele decidiram viajar para a França. Ele amava muito Portugal, apareceu uma oportunidade dele fazer um teste lá. Irmão, quando esse menino saiu de casa, eu não queria que ele fosse. Eu confesso a você. Mas, às vezes, eu ficava assim, confusa. Será que é porque eu quero meu filho debaixo da minha asa? Aí vinha pessoas e dizia, deixa, é uma oportunidade, quem sabe? Mas, quando ele saiu, me deu uma dor tão grande, que eu caí no chão. Doeu. Foi como se tivesse uma faca entrando. Eu nunca senti uma faca entrando, não, mas acho que dói, né? E é uma dor fina. É uma dor fina, deve ser. Eu senti. De repente, esse menino foi para a França fazer esse teste, mas não conseguiu chegar ainda lá. Foi preso.
E agora, na França, eu não entendo a língua, muito menos ele, né? E precisava de dinheiro para isso, para eu ir até lá. Como era que eu ia, irmã? Não sei falar nem português direito. Não tinha como. Eu precisava o quê? Confiar em Deus. Deus é meu Pai. Ele não me abandona. Ele é fiel. Ele vai onde eu não posso ir. Deus enviou a sua palavra e nos curou e nos libertou. E eu envio a palavra de Deus até ele. Isso é circunstância, amados. De repente, a minha casa, a minha filha, a única filha, vai embora para Portugal. Ai, meu Deus, e agora? Outra dor, amada. Tá tudo bem com ela, graças a Deus, tem 2 filhos, mas ninguém que é pai gosta de ver, né, irmão Nino? O filho longe, a gente quer pertinho. Deus quer você pertinho dele. Deus quer que você escute ele. Deus ama você. Ele quer ouvir você, ele quer ter um relacionamento com você. Quem é um pai que não deseja ter relacionamento com seu filho? E é tão bom se relacionar. Isso tudo é circunstância. Mas olha, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aninha, Eduardo, Rômulo Júnior. Não é Deus. Não é eles que me sustentam. Não é nele que minha fé está firmada. Minha fé está firmada em Deus. E eu passei. E quantas vier, querido, nós vamos passar. Porque Deus é fiel. Eu estou dizendo isso a você porque às vezes a gente diz, todas as coisas cooperam para o bem. Aí as pessoas dizem assim, é porque tu não passou o que eu passei. É porque tu não viu o que eu vi. Querida, eu passei. Diga, eu passei. A Bíblia diz, quando passardes pelas águas, essas águas não vão te afogar. Quando passardes pelo fogo, o fogo não vai arder em você. Você tem uma promessa de Deus. Confia no meio da adversidade, da situação difícil, do problema, da angústia, da dor, que você não está só. Diga para seu irmão, você nunca está só. Porque aquele que falou é fiel. Ele disse, eu nunca lhe deixarei. Eu nunca lhe abandonarei. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Que Deus é esse, hein? Diga, esse Deus não é gente, não. Ele é maravilhoso, querido. E ele é fiel. Se agarra a essas promessas. Conhece a Deus cada dia mais, porque o desejo dele é que a gente se torne conhecedor da sua palavra, para que a gente possa desfrutar de tudo que ele tem e conquistou. Você acha que foi fácil o que Jesus conquistou para nós? E você acha que ele fica feliz de ver, ó, meu filho, só vem para a igreja, volta para casa e a vida é meia boca. Não, querido. Deus deseja que seus filhos andem prosperando aqui na terra. Não é só dinheiro, não. Dinheiro é bom, querido. Mas é em tudo. É no corpo, é na alma, é no espírito, é nas finanças, no seu bolso, na sua conta. Ou você acha que esse não é o seu desejo para seus filhos? Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é o pai que deseja ver o filho miserável? Porque, olha, Deus, ele não tinha nem uma sandália para calçar. Então, meu filho precisa... Não, querido, é mentira isso. Vamos viver a verdade da palavra, né? É a vontade de Deus que a gente ande em prosperidade, que a gente avance, que a gente cresça, que a gente alcance. Agora, não pode esquecer, querido, que a gente deve buscar o quê? O reino em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar. Porque tudo vem dele. Tudo vem do Senhor. É Deus que te dá força para adquirir riqueza, meus queridos. A força vem dele. Então, não esquece desse detalhe que é muito importante, que é por demais importante. Foi ele que te deu força. O fôlego de vida foi ele que deu. Sabe por que você está respirando? Por causa dele. Então, não esquece de congregar. É na igreja que a gente cresce, é na igreja que a gente é esticado. É na igreja que a gente aprende a amar, independente de. Então, querido, nós precisamos desses fundamentos.
Nós precisamos. Vamos ler um pouco mais, irmão. Eu não tenho relógio. E aí? É que hora? Até... Em maio, 11h30. Pronto, vamos lá. Não, irmão. Jesus. 2 Coríntios 1:20. Vamos ler lá em 2 Coríntios. Deus é fiel e Ele é bom, querido. E Ele cuida. Ele cuida. A mão dele é poderosa. O sangue dele foi vertido na cruz. Porque todas quantas são as promessas, a de Deus são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, por nós. Então, as promessas de Deus, todas elas, têm o sim e o amém de Deus. Nós precisamos entender e perseverar nisso e conhecer. O que você tem para mim, Senhor? Atenta para minhas palavras. Aos seus ouvidos, inclina. Inclina os seus ouvidos para ouvir Deus. Para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. E não basta ser ouvinte, precisamos ser praticante. E sabe quando é que a gente pratica? Quando vem o dia mau. E aí você alegra o coração de Deus, porque aí você não vive pela circunstância, você vive pela fé. Aí nessa hora você é esticado. É ou não é? E Deus diz, olha ali meu filho, está crescendo, está vencendo, está entendendo a minha palavra. Olha só, a alegria no coração de Deus. Sabe que a gente pode alegrar o coração de Deus? Quando a gente anda no caminho, quando a gente anda na verdade, quando a gente anda de fato fazendo tudo aquilo que é necessário em fé. Porque tudo que a gente recebe de Deus também é pela fé. Amém? Nós precisamos andar em fé, praticar a palavra. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós não podemos viver de forma como o mundo vive. Não, se tiver tudo bem, eu tenho alegria. Se tiver tudo bem, eu tenho paz. Não. Nós temos a paz de Deus. Nós temos a alegria de Deus. E tem um louvor que diz, a alegria é posição de quem já venceu. Quem já venceu aqui? Quem crê que já venceu? Pois precisamos nos alegrar, porque a alegria é uma posição de quem já venceu. E a palavra de Deus diz que nós já vencemos. Ele conquistou para nós a salvação. Ele conquistou para nós tudo aquilo que nós precisamos para viver em paz aqui na terra. Amém? E essa paz Ele nos deu todas as coisas, querido. Aleluia! Olha só, vamos ver essa promessa também que está lá em Jeremias. Deus é bom. Jeremias 32:38. Vamos ler aqui, que é mais rápido, né? Jeremias diz, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus está dizendo na sua palavra que nós somos o povo dele e ele é o nosso Deus. Nós podemos nos agarrar a isso, querido, e não ficar triste num dia mau. Isso é uma promessa de Deus. Diga, rapaz, eu estou nessa situação, mas Deus, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu libertador. Ele é o meu tudo e Ele é tudo o que eu preciso para vencer, qualquer que seja a situação que venha contra mim. Então, não fica tímido, querido, quando vier o dia mau. Fica forte, porque a Bíblia diz que se no dia mau a sua força for pequena, a sua fé for pequena, a sua força é pequena. Não é assim? No dia mau, nós precisamos ser forte. Amém? E nós precisamos, querido, entender que nós estamos no mundo e nós precisamos renovar nossa mente. Porque com certeza vem coisas para o nosso ouvido.
para que a gente escute. Só uma é a voz de Deus. E você conhece a voz de Deus, porque a voz de Deus ela não traz angústia, ela não traz tristeza, ela não traz medo, ela não traz dor. Nós precisamos discernir isso. A voz de Deus ela é calma, mansa. E mesmo que venha com muita força, é para te trazer paz. Essa é a voz de Deus. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos 12 para a gente ouvir e ver. Aleluia. Romanos 12, 2. Você pode colocar aqui, irmão, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando é que nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Quando a gente entender que nós precisamos transformar a nossa mente, o nosso entendimento pela palavra de Deus. E não se conformar. Eu não me conformo com esse relatório, não. Que conversa é essa? O que é que Deus diz a respeito desse relatório? O que Deus diz a respeito dessa situação? O que Deus diz a respeito disso? Vamos lá. Vamos ver aqui no manual. O que diz respeito? Isso é renovar a mente. Sabe, querida, a palavra está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. Na nossa boca e no nosso coração. E essa é a palavra que nós devemos lançar. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante. Não importa a situação, a palavra de Deus vai cortar. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vocês sabem o que é gume? Eu sou lá do sertão, eu entendo dessas coisas. Gume é a parte afiada da faca. E o punhal tem 2, né? 2 gumes. Então, essa é a palavra de Deus, vai entrar. E você precisa fazer isso. Sabe quando é que ela faz? Quando você medita na palavra. Quando você medita na palavra, querido, essa espada vai fazer isso, que é a palavra de Deus. E você vai ter discernimento. E ela vai separar a alma do espírito, porque a alma quer sempre se abater. Mas você não é uma alma, você é um espírito. E nós precisamos alimentar o nosso espírito para que a nossa alma fique debaixo, não fique acima. A alma quer chorar, a alma quer se gritar, a alma quer correr, a alma quer isso. Mas o espírito quer o quê? Se alimentar. Quer provar aqui do que Deus diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando é que a gente prova? No dia mau, na circunstância, na situação difícil, querido. Deus é um bom pai, e como um bom pai cuida de cada um de nós. Isso é uma promessa, querido, e Ele não nos deixa só. Em situação e nem em circunstância nenhuma. Deus é fiel para cumprir o que Ele falou. Amém? Glória a Deus. E sabemos que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é fiel, querido, e nada nos separa desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do porvir, nem coisas do passado. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe que a única pessoa que você não pode ficar com raiva é de Deus? Porque se você ficar com raiva de Deus, você está acabado, irmão. Você tem que se alegrar e correr para a sua palavra. Entender, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, isso foi Deus que fez. Não, o que foi ruim não foi Deus que fez, não. Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. E se algo aconteceu mesmo de ruim, vai cooperar para o seu bem. Vai lhe trazer crescimento. Vai fazer você correr para a palavra, orar, buscar Ele, e você vai crescer. Então, não importa a circunstância, a situação, a montanha, o vale. Deus, Ele vai cooperar para o seu bem, querido. Se você não está só, o Espírito Santo habita dentro de você.
Ele não deixou-nos sozinhos. Ele disse, eu vou preparar lugar para cada um de vós, mas não lhes deixarei só. Eu vou enviar o Espírito da verdade, que vai lhe conduzir, vai lhe ajudar, vai lhe ensinar, vai lhe instruir. Por que é que eu me alegro? Meu Deus, isso é uma resposta de Deus para mim e para você, querido. Dá uma gargalhada. Se alegra no Senhor, Ele é bom. Ele é bom, querido. Tem um escape para você, não importa. Seja operoso praticante da palavra, não seja só ouvinte. Seja operoso praticante, não seja tolo, seja prudente, seja sensato, porque Deus com certeza tem muito mais para nós. Deus é fiel à sua palavra. Deus não mente, Deus é fiel. O que diz respeito, Ele já fez, está tudo feito, querido. É bobeira a gente ficar gritando, Deus! Ele está perto de nós, Ele está dentro de nós agora. Ele habita dentro de nós, não importa, você pode gritar, mas também pode falar baixinho que Ele escuta. Ele é Deus. E fora dele não há outro Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele podemos todas as coisas. Diga, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso socorro bem presente naquela hora da angústia. Então, na hora da angústia, na hora da dor, lembra desse socorro, querido. Não fica desesperado. Não fica falando o que não deve, porque há poder na palavra. Há poder na palavra, querida, há poder na palavra. Deus enviou a sua palavra para a gente falar e desfazer as obras do diabo. Não para trazer dano para a nossa vida. Na hora da situação, corre para a palavra. Diz, o que é que Deus faria nessa situação? Vou lá. Antes de dizer, ai, está tudo acabado, agora foi a desgraça. Nunca diga isso. Há poder de vida e morte na sua palavra. E quem bem a utiliza como do seu fruto. Está lá em Provérbios 20, 18 ou é 18, 20? Há poder de vida e morte. Cuidado com o que você fala. Você hoje tem uma responsabilidade de falar aquilo que Deus fala. E você assim vai desfazer o dia mal, vai desfazer as circunstâncias. Vai passar por elas, mas nós precisamos vigiar. Vigiar o que sai da nossa boca. O diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Diga, ele não vai me encontrar. Diga isso. Ele está buscando. E ele pode pegar você, com o que sai da sua boca. Porque uma vez saindo da sua boca, você está dando legalidade ao diabo. Mas nós não vamos dar legalidade ao diabo. Nós vamos falar o que Deus fala. Nós vamos viver tudo o que Deus tem para nós.